Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Povo sábio, que não é levado por ventos de doutrina. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 20. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim, aleivosamente, te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente, em vão se confia dos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus, está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. As suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Honras sejam dadas àquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga libertação espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao segundo capítulo deste tema que estamos trazendo para o povo de Deus, dos enganos evangélicos, meus amados irmãos. Iniciamos hoje com esse trecho do livro do profeta Jeremias para destacar a rebeldia do povo de Israel, que traiu a confiança de Deus, como uma mulher adúltera trai ao seu esposo, e a despeito de tudo que o Senhor já havia realizado por eles, viraram as costas para o Deus Criador e passaram a realizar ofertas nos altos para os falsos deuses dos povos daquelas localidades. Ou seja, deixaram de lado as leis do Deus que os criou e os libertou da escravidão do Egito para servir aos demônios. Fica aí patente, meus amados irmãos, o grande equívoco daquele povo de confiar em falsos deuses e de andar na desobediência e no pecado. E vejam que, como consequência, eles já haviam perdido tudo o que possuíam, gados, filhos e filhas. Também aparece em destaque, meus amados, nesse trecho que apresentamos,
o grande amor do nosso Deus de misericórdia, sempre disposto a perdoar os filhos rebeldes que se voltem de novo para Ele. Mas notamos também, meus amados, o reconhecimento do erro por parte daquele povo, dos seus próprios pecados e dos pecados dos seus antepassados. E a vergonha a que foram submetidos, meus amados, por subestimar e abandonar ao Deus que tudo criou. Nós iniciamos com esse trecho, meus amados, justamente para lembrar aos irmãos o que temos dito em praticamente todas as nossas mensagens e enfatizamos no vídeo anterior a respeito dos enganos evangélicos. Não podemos viver no erro, no engano. Não podemos virar as costas para Deus ou continuar a dar ao Senhor aquilo que Ele não quer mais receber. Isso é rebeldia. E rebeldia, como já vimos, meus amados, é pecado. Precisamos adquirir conhecimento de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. E não temos razão para tentar imitar aos judeus. Os judeus desobedeceram a Deus e se rebelaram contra o Criador. Em outras palavras, meus amados, imitar aos judeus significa imitar aos filhos rebeldes, que não se mantiveram no cumprimento dos mandamentos de Deus. E se nós somos de Jesus, meus amados, então, qual a razão para tentarmos ser como aqueles que desprezaram a Jesus? Meus amados, viver à margem daquilo que o Senhor espera de nós é uma demonstração de falta de sabedoria. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo anterior sobre esse mesmo assunto, meu amado irmão, minha amada irmã, o de número 275, intitulado Enganos Evangélicos número 1, te encorajamos a fazê-lo, a localizar esse vídeo que está no nosso canal e assisti-lo, para ter uma visão mais ampla daquilo que todos nós evangélicos devemos evitar para andarmos no caminho da verdade, vivendo o verdadeiro evangelho, o nosso evangelho, o cristianismo de Jesus, se libertando dos enganos que os irmãos de menos conhecimento ou os inimigos de Deus andam propagando entre a população evangélica. Quando eu digo nosso evangélico, meus amados, que fique bem claro que estou me referindo ao evangelho deixado pelo Senhor para nós gentios, nós que não somos judeus. O primeiro aspecto que trataremos na mensagem de hoje, no tocante aos enganos cometidos pelo povo de Deus, é que uma grande parte da população evangélica, eu poderia dizer, sem medo de errar, a maioria, quase a totalidade, serve ao Jesus homem, ou ao Jesus crucificado, ou ainda ao Jesus morto. Meus amados, esse Jesus já passou, se terminou, já não existe mais. O Jesus de hoje, meus amados irmãos, é o Jesus Espírito, o poderoso Deus vivo e presente.
Não podemos ficar presos às cinzas do passado do Senhor quando Ele próprio não está. O passado passou. Jesus morreu, mas ressuscitou. E graças a Ele por isso. E Ele reina em plena glória nos dias de hoje e para todo sempre. É importante conhecermos e reconhecermos toda a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus em nosso favor e o seu sacrifício de amor por nós. Mas não é esse o Deus a quem devemos cultuar nos dias de hoje. Não podemos desprezar o nosso Deus vivo e presente, ressuscitado e glorificado, para adorar a um Deus que já não existe mais. Porque não é mais como ele já foi. Ele não está mais morto, mas está vivo, muito vivo, meus irmãos. Muito mais do que todos nós juntos. Apocalipse 1:17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glórias ao Senhor. Meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode estar pensando assim, mas qual a diferença entre adorar o Jesus homem, o Jesus carne ou o Jesus espírito? Eu te respondo. A diferença é a mesma que existe da água para o vinho. É adorar o que não existe no lugar do que existe. Notem que o próprio Jesus nos deixou dito, no livro de João, no trecho que veremos na sequência, que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, a verdade é que Jesus não está mais morto. Ele ressuscitou. E agora ele vive em espírito. Então, seguir a cultuar ao Jesus homem, nos dias de hoje, significa desobediência e a adoção de uma mentira, quando ele estabeleceu que o adoremos em espírito e em verdade. E mentira, meus amados, todos sabemos que não é coisa de Deus. E desobediência, meus amados, como já vimos na mensagem anterior, é pecado. Não podemos ter esse tipo de dúvida, meus irmãos, de que Jesus ressuscitou, porque essa é a base de todo o cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus amados irmãos, o seu plano teria falhado e todos nós estaríamos irremediavelmente condenados à morte eterna.
Estaríamos sem a sua graça, sem o perdão dos nossos pecados e sem a menor perspectiva de salvação. Mas glórias ao nosso Deus, porque os planos dele nunca falham. Agora vejam que interessante, meus amados irmãos. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios nos afirma que agora já não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, porque ele morreu e ressuscitou. Então, essa, meus irmãos, é mais uma indicação de que precisamos cultuar ao Jesus Deus, o Jesus Espírito, e não ao Jesus Homem. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina, meus amados, que morrendo o marido, a esposa está livre da lei do marido e está também livre para ser de outro. E que dessa forma, nós temos que ser do Jesus que ressuscitou dos mortos. E essa é a maneira como podemos dar frutos para Deus. Nesse mesmo trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós apresentaremos na sequência, o apóstolo também nos informa que nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, meus amados, não podemos seguir vivendo pela lei de Moisés, porque esse foi o regime doutrinário vigente na era do Jesus homem para os judeus e encerrado por ele mesmo, por ocasião da sua morte, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a ter pleno acesso ao Santo dos Santos. Temos que viver pela graça, meus amados, pela fé, que esse é o novo tratado, o novo sacerdócio, o novo testamento, trazido pelo Jesus ressuscitado e glorificado. O Jesus Espírito, o nosso Deus soberano. Mas para cultuar a esse Jesus Espírito, meus amados, precisamos conhecê-lo profundamente, assim como ao seu Novo Testamento, que contém o Tratado da Graça. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Romanos 7, 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto eles viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Louvado seja o Senhor! Mais uma vez, meus irmãos, enfatizamos que esse equívoco, esse engano evangélico, ocorre por uma só razão. Porque as pessoas não se dedicam a estudar a palavra de Deus, não se empenham em conhecer as verdades de Deus. E os irmãos que ainda leem a Bíblia, não leem o Novo Testamento e pensam que o cristianismo é aquilo que está contido nos livros do Antigo Testamento. O que não é verdade, meus irmãos. No Antigo Testamento, nós temos a história da criação e evolução do mundo e da raça humana, as profecias e a lei de Moisés. Agora, eu pessoalmente não compreendo qual a dificuldade de ler e estudar o Novo Testamento. As pessoas chegam até o livro de Atos dos Apóstolos e aí se detêm. Não seguem adiante. E dessa forma ficam privados do conhecimento do novo tratado da graça que Jesus entregou ao apóstolo Paulo quando o arrebatou ao terceiro céu. Notem, meus irmãos, que a primeira vez que os apóstolos de Jesus foram chamados cristãos foi no livro de Atos dos Apóstolos. Então, antes disso, não havia cristianismo. Sendo assim, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, deseja viver o cristianismo, não pode deixar de ler e estudar para conhecer o Novo Testamento. Não nos maravilhemos, meus amados, apenas com o sacrifício realizado por Jesus por nós. Meus amados irmãos, precisamos nos maravilhar também com o novo tratado da graça que Ele nos deixou. Uma aliança confirmada em melhores promessas. E precisamos compreender e adotar o novo sacerdócio de Jesus. Esse sacerdócio, meus amados irmãos, que veio para estar sobre todos nós, povo de Deus. E notem, meus amados irmãos, que onde há mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Então você, que ainda vive pela extinta lei de Moisés, saiba que a palavra de Deus nos revela ainda, no livro de Hebreus, que somente os que estão vivendo pela graça de Jesus podem ser chamados povo de Deus. Então, se intitular povo de Deus, mas continuar na desobediência e no pecado, vivendo no judaísmo, pela lei de Moisés, é mais um dos tantos lamentáveis e preocupantes enganos evangélicos. E observe, meus amados, que esse não é um engano ingênuo e natural. A palavra de Deus nos diz que convém tapar as bocas dos que vivem difundindo judaísmo em lugar do cristianismo. Porque o estão fazendo, sabe por quê, meus amados irmãos, minha amada irmã? Por torpe ganância. Notem, meus irmãos, que os da circuncisão referidos no trecho que apresentaremos na sequência são os da lei de Moisés, já que a circuncisão do prepúcio é um dos requerimentos da lei mosaica.
Diz ainda esse mesmo trecho, meus irmãos, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas ocorre que os irmãos estão desprezando a bênção da liberdade e da salvação, da melhor aliança confirmada em melhores promessas, para viver debaixo da maldição. Vejamos o conteúdo da palavra de Deus a esse respeito. 2 de Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 7, 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tito 1, 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Torpe ganância, meus amados. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glórias ao Senhor. Passando a outro, meus amados, dos grandes enganos evangélicos, existem muitos irmãos defendendo conceitos antibíblicos. São igualmente situações onde quem lê e estuda a palavra de Deus não erra.
Por exemplo, as pessoas de Deus estão sendo ensinadas e andam por aí afirmando que o homem tem livre arbítrio para escolher os seus caminhos, inclusive a salvação ou a perdição eterna. Bem, meus amados, essa expressão livre-arbítrio não se encontra na Bíblia e é, portanto, uma expressão antibíblica. E mesmo assim, está na boca da maior parte do povo evangélico. E se constitui em mais uma mentira diabólica, um grande engano difundido entre as pessoas de Deus. E ela se contrapõe ao princípio da soberania de Deus e ao conceito da predestinação do Senhor, que preconiza Deus no controle de tudo e que já, desde o ventre das nossas mães e desde a fundação do mundo, Ele nos destinou previamente. Ou seja, Ele predestinou a sua criação e Ele criou vasos para a honra e vasos para a desonra. É curioso como as pessoas costumam dizer que Deus está no controle de tudo. E, no entanto, afirmam que é o homem quem escolhe os seus caminhos e o seu destino. É curioso, meus amados, como as pessoas falam e defendem esse pretenso livre-arbítrio, que mais uma vez afirmamos que não é uma expressão bíblica. Mas essas pessoas defendem o livre-arbítrio, mas negam e repudiam a predestinação, que é um conceito amplamente divulgado de forma direta ou indireta, explícita ou implícita na palavra de Deus. Vamos entender, meus amados, que predestinação está na Bíblia, enquanto que livre-arbítrio não está. E que negar a predestinação, meus amados irmãos, é negar a palavra de Deus. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
Vamos compreender, meus amados irmãos, que esse conceito, denominado livre-arbítrio, consiste, na verdade, no direito do homem escolher os próprios caminhos, o que representa, implicitamente, meus irmãos, um aval ou uma permissão para discordar dos caminhos de Deus e negar a Deus. Mas o Senhor não nos deixou, meus amados, o direito à escolha. Ele nos deixou mandamentos. E mandamentos não são opcionais. São ordens para ser cumpridas. Notem, meus amados irmãos, que o termo livre-arbítrio não se encontra na Bíblia. Mas o conceito do direito de desobedecer a Deus, sim. Esse está. Está na Bíblia, bem no começo. No primeiro livro. No livro de Gênesis, meus amados. Como nós veremos a seguir. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe, meus irmãos, que Satanás, na pessoa da serpente, tentou a Eva, negando a ordem deixada pelo Senhor. E Eva, que havia sido criada por Deus, e que dele havia recebido o paraíso e tudo que lá continha como presente, exceto a árvore do centro do jardim do Éden. Eva decidiu desobedecer a Deus e seguir ao maligno, que nunca lhe havia dado nada. Deus havia falado claramente a Adão e Eva, meus irmãos: não comais e nem toqueis no fruto da árvore que está no centro do jardim, para que não morrais. Mas Satanás disse: certamente não morrereis, contradizendo a palavra de Deus. E Eva preferiu obedecer ao maligno. E a partir daí, meus irmãos, o ser humano que desfrutava da vida eterna no paraíso, pela sua desobediência, foi expulso do jardim do Éden, perdeu todas as regalias que tinha e também a vida eterna, porque todos fomos condenados à morte carnal e espiritual. Até a morte espiritual, meus amados, até o sacrifício realizado por Jesus. Vejam, meus amados irmãos, o que uma desobediência a Deus pode acarretar na vida do ser humano. E notem, meus amados, a sutileza do detalhe. Eva não comeu do fruto
porque era agradável aos olhos e bom para se comer. Ela obedeceu ao inimigo porque aquela árvore era boa para dar entendimento. Lembram-se de que a serpente havia dito que se comessem daquele fruto, eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal? Pois bem, meus amados, Eva foi seduzida também pela perspectiva de poder competir com Deus, justamente como Satanás havia tentado fazer no passado, como nós iremos ver agora no trecho de Isaías, a sequência. Vejam só, meus irmãos, como nos dias de hoje existem pessoas que buscam informações futurísticas. Astrologia, cartomancia, quiromancia, horóscopos, videntes e tantas outras fontes igualmente diabólicas, tentando descobrir o futuro, buscando saber o que somente a Deus compete, tentando ser como Deus. Nada disso, meus amados irmãos, provém de Deus. Todos os sentidos que nós necessitamos para viver adequadamente esta vida, o Senhor já nos concedeu. São olfato, paladar, visão, audição e tato. Jesus nos orientou, meus amados irmãos, para que não nos inquietemos pelo amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Então, quem se ocupa do dia de amanhã, além de desobedecer ao Senhor, deixa de viver o dia de hoje e deixa de realizar as boas obras que o Senhor espera de nós. E está vivendo no engano. Está cometendo pecado. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus irmãos, o que nós queremos destacar aqui é que todos os irmãos que defendem esse tal de livre-arbítrio, que agora sabemos que é um aval para o pecado, estão pecando porque estão na desobediência, estão negando a soberania do Senhor e a palavra de Deus, estão como Eva, debaixo da tentação da serpente. Ora, meus amados, quem precisa de livre-arbítrio para obedecer ao Senhor? Ninguém. É só obedecer mesmo. Não precisa de mais nada. O Deus que criou mandamentos para que andássemos nele, jamais nos daria um arbítrio para a desobediência.
Também não podemos, meus amados, confundir mandamento com sugestão. O nosso Deus é poderoso e é rigoroso. Ele não sugere, ele ordena. Livre-arbítrio, meus amados, é um argumento típico e específico de quem está pretendendo desobedecer a Deus e pecar. Cuidado, meus amados irmãos, com o que se diz por aí. Mais uma vez, lembramos a necessidade de ler a Bíblia regularmente, de pesquisar, pedir interpretação ao Senhor para não cair no erro. Nem todos os que se dizem pastores, meus amados, estão interessados no seu bem. E nem todo lugar que se intitula igreja é a casa de Deus. O desconhecimento do Senhor não é um atenuante para as sanções dele. E, na verdade, chegam a destruir uma nação. Já comentamos isso em mensagens anteriores, mas cabe mais uma vez fazê-lo. Você acha, meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Deus, soberano e perfeito, deixaria a área mais importante das nossas vidas, que é a salvação, nas mãos do homem imperfeito? Pois bem, meus amados irmãos, se Deus fizesse isso, meus amados, ele já não seria perfeito? E o céu estaria povoado de pecadores. Sim, meus irmãos, porque nesse caso, Deus estaria dando condições para os piores elementos do mundo. Por exemplo, sem se voltar para Deus, sem se arrepender, sem mudar de vida, chegar e dizer, escolhi a salvação. Pronto. Eles estariam salvos pelo seu livre-arbítrio. Mas eu confesso a vocês, meus amados irmãos, que eu nunca vi a ninguém, nem um justo, nem um ímpio, nem um pecador, nem mesmo um único dizer, eu quero a perdição eterna. Eu decidi que o meu negócio é o inferno. Então, meus irmãos, isso de livre-arbítrio é um mero atrevimento humano, uma encenação teatral. O fato de declarar que pode escolher entre a vida eterna ou a morte eterna, quando no fundo todos querem se salvar. E contudo, meus irmãos, eu tenho visto pregadores aos gritos dizendo que Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Meus amados, quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer? E por que razão o Senhor teria que respeitar uma mentira, uma obra demoníaca? E qual o motivo que levaria Deus a acatar aquilo que não provém dele? Se o Senhor nos tivesse dado livre-arbítrio, meus amados irmãos, todos poderíamos pecar livremente, à vontade. E o pecado já não seria mais pecado, porque seria um direito nosso. E sabe o que aconteceria, meus amados irmãos? Ninguém seria salvo.
E qual a razão dos gritos para Deus? Será que o Senhor se intimida com a arrogância humana? Defender esse livre-arbítrio, meus irmãos, é falta de sabedoria e pura soberba. E a soberba, meus irmãos, precede a queda e a ruína. Provérbios 16, 18. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vejam, meus irmãos, agora a humildade, a coragem e a revelação do Espírito de Deus ao profeta Jeremias para que ele chegasse a fazer esse tipo de revelação contida no trecho que veremos a seguir e que demonstra a realidade de que ninguém neste mundo está caminhando por sua própria vontade. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias ao Senhor. Notem, meus amados irmãos, que o profeta diz que não é do homem o seu caminho, nem o fato de dirigir os seus passos. As pessoas não percebem, meus irmãos, que todos estamos sendo induzidos a buscar ou bem ou mal. Muito bem, meus irmãos, os que são de Deus são conduzidos por Ele próprio e pelos seus anjos. Mas os que não são dele são também conduzidos, mas esses não pela mão do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Existem pessoas que rejeitam a realidade da predestinação do Senhor, alegando que não querem ser marionetes de Deus. Meus amados, de Deus, eu aceito ser qualquer coisa, até mesmo uma marionete. Mas jamais aceitarei ser um fantoche do inimigo, como estão sendo todos os que estão vivendo no pecado e no erro. Inclusive esses defensores do livre-arbítrio. Porque essa é mais uma das grandes mentiras reinantes entre o povo de Deus. Na verdade, meus amados irmãos, um pouco só de sabedoria de Deus, não sabedoria humana, nos faz compreender que a única forma de vivermos essa vida em paz, em segurança e sem possibilidade de erros é sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Ocorre, meus amados, que as pessoas do mundo, assim como uma grande parte do povo de Deus, como já vimos, está sendo conduzida pelas mãos do inimigo. O que é lamentável. Mas o Senhor já disse que o seu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Meus amados irmãos, nós temos ainda mais outros aspectos a cobrir dentro desse tema dos enganos evangélicos. Mas o tempo deste vídeo já não comporta. Precisamos encerrar por enquanto. Só que o assunto não está esgotado. Então, meus amados irmãos, já estamos preparando
o terceiro vídeo com mais uma mensagem a esse respeito. Fiquem atentos ao nosso canal para comprovarem que existe ainda mais enganos no meio evangélico. Mais engano do que parece. Mas desde já, meus amados irmãos, nós cremos que com tudo o que já foi apresentado nesses primeiros vídeos, só irá permanecer no engano quem quiser. Já que as nossas mensagens, e essas mensagens, essas últimas, estão ricas de trechos bíblicos esclarecedores. Que o Espírito Santo de Deus te conceda, meu amado irmão, minha amada irmã, forças para que você se desvencilhe do erro. E para que você consiga quebrar todas as correntes do engano. E para que você consiga encontrar o caminho da verdade de Deus. Quer uma dica? Quer uma ajuda? Leia a Bíblia. Por tudo que apresentamos nessas duas mensagens a respeito dos enganos evangélicos, meus irmãos, assim como tudo que temos apresentado em praticamente todas as mensagens que publicamos no nosso canal, fica claro que os enganos existem. E eles estão aí, diante dos nossos olhos. Mas não são apenas enganos gerados por outras pessoas sobre nós, meus irmãos. Precisamos ter essa compreensão. Existem também os enganos gerados por cada um de nós. Principalmente pela falta do conhecimento bíblico. Existe muita gente falando de Deus, mas muito poucos falando as verdades de Deus. E como o povo de Deus não se dedica a conhecer a Bíblia na sua íntegra, os enganos subsistem. Qualquer pessoa que esteja realmente interessada em servir ao Senhor, em agradar ao nosso bom Deus, deve estar constantemente em busca da verdade. Não pode se resignar, se conformar e aceitar o que se lhe apresentam. É preciso sempre comparar a palavra do homem com a palavra de Deus. E em caso de divergência, meus amados irmãos, todos já sabemos, é óbvio que temos que decidir ficar com a palavra de Deus. E com relação ainda, meus irmãos, ao fato da grande parte do povo de Deus que está buscando imitar aos judeus, vivendo na extinta lei de Moisés, na prática do judaísmo, agindo como judeus, falando como judeus. Meus amados, depois de tudo o que apresentamos nessas mensagens, queremos que também fique claro que nós não temos que imitar aos judeus, nós temos que imitar ao Senhor Jesus, somente a Ele. E que, procedendo assim, meus irmãos, então, na realidade, vejam bem, são os judeus que deveriam nos imitar, e não nós a eles. Eles deveriam se espelhar na nossa fé e na nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. Eles não são exemplo para nós, mas nós deveríamos, meus amados, quando eu digo nós, estou me referindo a todo o povo de Deus. Nós deveríamos ser um exemplo para eles. Mas, meus amados, como vamos ser exemplo para eles se nós estamos tentando ser como eles?
Dessa forma, meus amados, nós estamos errando e avalizando também todo erro por eles praticado. É como se estivéssemos aplaudindo os seus pecados. E, consequentemente, meus amados, sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas está feliz da vida. E ele também está nos aplaudindo. Meus amados, quem é de Jesus tem que agradar a Jesus. Apenas a Ele. Você espera grandes coisas da parte de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã? Então, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É promessa de um Deus que não mente. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trocando, meus amados, sempre o engano pelas verdades de Deus. Amém.